Boa noite a todos. A, a minha primeira questão foi assim, pesquisar um pouco a tela, né? Saber das energias amigas que recebemos, solidárias, que nos sustentam e com muita fé, né? Que se confiam a esta hora. Hoje nós propomos um tema que seja mais integrador, né? Desses segmentos da existência, de ciência, filosofia e religião. Oi, Thelma, tudo bem? Verônica, pessoal. E por que nós sugerimos isso? Porque, do ponto de vista espírita, para efeitos de conclusão e um pouco introdução, né? Quando nós dizemos que a codificação espírita integra essas três instâncias: ciência, filosofia e religião. Em que sentido isso responde a um anseio? E qual é a necessidade dessa resposta, né? Isso é que nós tentaremos conversar um pouco. Mas primeiro vejamos, didaticamente, esses aspectos separados, porque eles são, filosofia, por exemplo, é indissociável de ciência e de religião. Mas para efeito didático, nós damos os nomes para essas questões separadamente, a fim de dar tratamento e para facilitar um pouco a nossa compreensão sobre o que tem de contribuição muito positiva em cada um e o risco a que nos arriscamos se nós isolarmos uma dessas instâncias e não admitirmos a ajuda das outras, tá? O nome bonito disso, alguns chamam assim de interface, diálogo entre essas tendências. Bem, primeiramente a questão da ciência, essa nos é muito conhecida. A ciência, ela é própria da capacidade da faculdade humana. Por intuição, nós lidamos com as coisas explorando a realidade. Tem uma intuição nisso. E é muito interessante que haja vídeos, por exemplo, de animais que não foram nem influenciados pelo ser humano e que no próprio meio onde eles lidam, eles encontrem soluções para extrair alimento, para técnicas de caça coletiva, para formas de moradia, animais que são presas, né? E aí eles constroem túneis, inclusive com passagens falsas para enganar nos túneis aos predadores. Animais que fazem, que se valem de odores da natureza, tanto para se proteger, quanto de aparências para se camuflar, quanto de recursos da natureza para se embelezar. Quem tem hábito de assistir esses vídeos animais vai perceber, por exemplo, a casa de pássaros que fincam, né, uns gravetos e umas folhas coloridas. A sua plumagem, eles adicionam isso, agregam, para serem mais atraentes. Animais que se valem de outros, não como hospedeiros às vezes, mas às vezes se valem da carcaça de um outro animal para servir como carapaça, como proteção em relação a predadores. Então, por efeito, para defesa, para moradia, para alimento, para acasalamento, e às vezes até por uma forma de intuição, expressão artística, né? Do modo de se cantar, da maneira de se apresentar, os animais desenvolvem-se, às vezes, longe da influência humana, e aí já é um refinamento bem interessante da evolução. Alguns animais desenvolvem técnicas com o uso de ferramentas. Então, acontecem animais que usam ferramentas para sucção, para quebrar ferramenta. Tem águia, por exemplo, que leva um animal, aliás, uma presa qualquer muito concreta, né, a uma altura, e solta sobre as rochas, a fim de que o fruto, por exemplo, se abra.
E alguns utilizam mesmo como ferramentas, né? Alguns aprendem, inclusive, a abrir portas e de maneira intuitiva. Hienas, pessoas já fizeram teste com pesquisadores com hienas em estado natural, que conseguiram desvendar esses tipos de segredos, combinações. Animais que escondem, né? Alimentam. Bem, então a ciência ela já vem do nosso processo evolutivo. Quando chega na questão do ser humano, que aí dissemos que é mais a faculdade humana, isso alcança um desdobramento muito mais profundo, porque o ser humano consegue não apenas desenvolver técnicas, mas elaborar fórmulas, dominar questões muito abstratas e fazer especulações. Não é só tentativa e erro na prática. Ele consegue conjecturar, né? Ele consegue se valer de elementos de análise para deduzir possibilidades e elaborar hipóteses. Bem, aí nós estamos falando de uma coisa que chama metodologia científica. Às vezes é uma questão prática, né? Descobre-se algum material. E aí a gente percebe se isso serve para quê. Às vezes é um vegetal e pensa assim, ele serve como alimento. A pigmentação, a cor dele pode ser aproveitada. O cheiro dele pode ser agregado a algum outro alimento. Essa especiaria, esse sabor mais forte, marcante, ele pode valer para conservação, ele enriquece o gosto, o paladar, ele pode ser associado a tal alimento para ser combinado num despertamento do apetite, na alimentação ou na complementação dele. Então, com uma descoberta, com uma questão que se depara, né? O ser humano tem isso, ele passa por um lugar e percebe uma planta e ela tem uma gosma, alguma coisa que agarra assim. Aí ele percebe que aquilo gruda. E ele pensa assim, como que eu posso usar isso aqui do ponto de vista da aderência, né? Aí ele descobre um outro, e os animais sofrem muito com isso, né? Que ele pensa assim, como pode ser feito com essa pele, como pode ser feito com esse chifre, como pode ser feito com esse leite, e aí a gente desenvolve. É uma possibilidade quando se descobre. O ser humano tem, além disso, uma outra capacidade, né? Além de descobrir, ele deduz uma questão, que ele pensa as nuvens, ele pensa assim, que pode ser, né? Aí pensa, é água. Aí ele entende umas leis e fica pensando o que ele pode fazer para aproveitar aquela nuvem. Aí não pode ver clareza, mas ele pensa, aquela água que está caindo ali com muita pressão, ela sugere força. E força, o ser humano, por formulação, associa com trabalho, com energia, geração, e aí ele pensa numa usina. O raio, ele pensa assim, qual que é a potência que está se manifestando, em que sentido pode gerar alguma coisa, e a força dos ventos. Então, isso aí já é uma questão de hipótese, né? Essa metodologia. E tem uma outra combinação, que a gente falou um pouco da culinária, né? Mas que vale como invento, né? Então, ele pensa assim, por exemplo, como que eu posso fazer com que essa força mecânica, né, seja desenvolvida de modo que eu possa substituir a tração animal, e vai chegando num ponto em que surge o motor. E quando surge o motor, ele pensa, agora onde que eu coloco esse motor que vai ser o coração de uma máquina, que o nome não era isso? E o que eu faço com essa máquina? Ele pensa, matéria, exercícios repetidos. Aí ele pensa assim, eu posso fazer então uma máquina de repetição, de produtividade. Aí ele pensa se eu posso colocar uma propulsão do veículo e eu posso fazer com que ele se desloque para um lado ou para o outro. Eu posso regular essa velocidade, o automóvel. E depois, né,
em vez de só da questão mecânica, ele pensa assim, como que eu posso trabalhar para que essa máquina não seja só repetitiva? E vem pesquisas na área da inteligência artificial. E aí nós deparamos com aquelas ficções, né, que são às vezes a antecipação do futuro, onde imaginamos assim, será que teremos robôs depois para o trabalho doméstico, porque já tem a maravilha da máquina de lavar? Ora, se tem a captação da imagem e do som do televisor, e se nós temos o computador que se tornou o aparelho celular, é de imaginar que, futuramente, a possibilidade de robôs para trabalho domésticos, como controladores de uma série de processos repetidos, será uma tendência. Desenho antiquíssimo que tratava disso era os Jetsons, né? Acho que até comentamos, ele já previa teleconferência, já previa, tinha a questão das aeronaves assim, menores, já tinha a questão do celular, imagem. Então, de certa maneira, a ciência tem esse aspecto de descoberta, de dedução, projeto, invenção. Então, a ciência, ela trata de pesquisa, descoberta, emprego de recursos, descobre-se e a gente pensa assim, para que isso serve? Então, tem o utilitarismo na ciência. E a questão das fórmulas também, né? Como que se chega a uma série de resultados, domínios, através dos quais a ciência, a teoria, ela progride. Daqui a pouco a gente vai traduzir isso tudo, tá? Então, com esses domínios, né, com algumas fórmulas, com algumas questões que a humanidade já tem, por exemplo, ela consegue avançar. Então, não é do nada que surge a questão da pesquisa da vacina, ela já se apoia na experiência de outras investigações, de outras pesquisas, de outras descobertas em relação à vacina. Para as medicações, para a conservação de alimentos, para técnicas de construção, para uso da energia, para tudo isso. O que tem de positivo na ciência é que ela tem o potencial de facilitar as vidas, ela tem potencial de melhorar a qualidade de vida e de responder a questões que desafiam os seres. Questões que se opõem a um ideal de vida. Então, através dela, por exemplo, se busca maior longevidade, tempo de vida. Através dela, se busca, por exemplo, a superação de malefícios, de doenças fatais ou então crônicas ou novas. O ser humano vai lidando com isso. E a ciência é que possibilita isso. Não ter a ciência significa aquela situação que estamos, que é da evolução primitiva, né? Mais animalística, mais assim, que a gente... Poxa, é até difícil dizer que não há ciência, mas vamos imaginar. A descoberta do fogo, a descoberta da roda, a pedra polida, né? Essas questões que foram se desenvolvendo e que hoje para nós são muito, elas são antiquíssimas, são muito antigas, né? E se nós não tivéssemos o desenvolvimento da ciência, é impossível a gente se valer da tecnologia desta hora para conversarmos, por exemplo. E já dissemos numa outra vez que tudo que nos cerca, tudo materialmente, organicamente é diferente. É material também, mas só a didática. Tudo que é material que está à nossa volta para que nós olharmos na nossa casa, com exceção de seres vivos, foi resultado da ciência humana, de transformação, de extração e de adequação do material. Só que se a ciência cai na radicalidade e não trata com essas outras questões que nós citaremos aqui, ela chega no extremismo do pragmatismo. É quando nós pensamos assim, se eu descubro uma coisa, para que ela vai servir? E eu não analiso, por exemplo, quais os danos, quais os prejuízos, quais os impactos, quais
os efeitos desta causalidade? Qual é o impacto desta minha interferência e até onde isto não precisará ser refreado? Vamos imaginar. Descobre-se o ouro e utiliza-se o ouro na indústria. E aí nós pensamos assim, puxa vida, o ouro ele é valioso, né? Então, aí já pode suscitar até a situação de guerra, por causa daquelas regiões, como acontece com o petróleo, né? E aí a política, do ponto de vista mundano, faz coisas terríveis ao ponto de Paulo escrever que o amor do dinheiro é o pai de todos os males. Então, o que se faz por causa do petróleo como recurso combustível? E o que se faz em termos do ouro é pragmático. É meio assim, o fim justifica o meio. E o fim, às vezes, é o lucro. É a dominação comercial. Só que o ouro ele tem que ser extraído. E o petróleo também. São recursos naturais. Às vezes, onde se descobre uma jazida, em cima dela, nós encontraremos casas, árvores, animais, pessoas. E às vezes desconsideramos isso, porque pragmaticamente a ciência ela vai na lógica de que a indústria não podendo parar, ela precisa ser alimentada. Esse é o nosso sofisma, né? Nosso argumento justificativo para isso. Então, com base nisso, às vezes, nós rasgamos, queimamos, matamos por causa desses recursos naturais. Às vezes a gente produz alguma coisa, vamos supor, um tipo de alimento qualquer, né? Alguém descobre, sintetiza um tipo qualquer de alimento ou de bebida que será muito atrativa, às vezes até viciante. E às vezes a indústria não se compromete a explicar tudo que faz parte daquela composição, daquela fórmula, porque causaria prejuízo, mas esse prejuízo seria em nome da transparência. Mas então se oculta que por trás daquela bebida, daquele alimento, existem aqueles riscos e efeitos colaterais. Vale para as pesquisas que se tem feito sobre as questões transgênicas, com seu relativismo e tal, né? Vale para o que se está fazendo em termos de indústria de conservação, vale para o que se utiliza para defensivo agrícola, vale para o que se vale em relação a elementos químicos em algumas bebidas que, por cultura, né, são muito ingeridas, e não estamos falando só de bebida alcoólica, estamos falando também de refrigerantes e tal, que são coisas muito gostosas, né? E que às vezes elas têm artifícios nelas, questões da natureza que ajudam na conservação, no gosto, na atração, no vício, mas prejudica de alguma forma a saúde. E se falta transparecer, porque prejudicaria o lucro quando se está falando de extremismo. Então, por exemplo, nós podemos pensar em termos de exploração, né, de recursos animais. E aí, na massificação, assim como se fez com o Fordismo das indústrias de automóveis, o que se faz com os animais, existem extremismos inenarráveis, mas só para termos ideia, cada um imagina, né? O tipo de massificação, a forma de abate, o jeito de engorda, o tipo de tratamento, o tipo de desnaturação do alimento, as coisas que a gente faz, por vezes, são muito complicadas, e até a veterinária, que é ciência, e que se dedicaria, imaginamos, à preservação da vida e ao tratamento das doenças animais e tal, às vezes toma um caráter muito mais de pecuária, de corte de lucro e tal, e é ciência. Mas dentro de um princípio das escolhas que nós fazemos, como eu usarei esse conhecimento. A ciência, sem filosofia, sem religião, ela olha para o ar e pensa assim: a Terra está dividida, está fatiada, as fronteiras são rígidas. Os istmos, os lugares assim de água, né,
mais estratégicos para comercialização, para exportação, para suprimentos, se tornam lugares de conflito, portos. Então, ouro, petróleo, terra, água e ar. De repente a gente pensa assim, o tráfego aéreo e as fronteiras aéreas e o espaço aéreo de um país. Então, do ponto de vista da nossa insanidade, quando nós não refreamos a ciência, nós não pensamos na aviação preponderantemente do ponto de vista da qualidade de vida, da comunicação entre os povos, embora tenha a indústria turística, e a espiritualidade faz o seguinte: por causa do dinheiro, a isca do dinheiro e do salário e do capital, nós produzimos, nós revolucionamos, nós interagimos, nós aprimoramos. Então, é quase que uma evolução por força da história, mas só que mais longo o caminho e às vezes mais doloroso. Se eu considero assim, eu tenho cana, por exemplo, de açúcar, né? E aí, do ponto de vista da ciência, descobre-se que ela pode ser interessante para a produção de combustível, ela pode ser interessante do ponto de vista do açúcar, e ela pode ser interessante para bebidas alcoólicas, né? E, de repente, se a gente pensar terra a terra, o produtor tem dois caminhos. Ele pode pensar assim: o ser humano precisa do açúcar em tais lugares, então eu vou optar pelo açúcar. Pode pensar de outra forma e imaginar assim: a indústria vai utilizar isso aqui e eu vou faturar muito. Mas se ele pensar assim, se eu investir muito na bebida alcoólica, né? E isso vai me dar mais dinheiro, porque vicia, vai me dar uma freguesia, uma clientela ali fiel, fidedigna. É nisso que eu vou fazer o meu negócio. Uma porque é mais barata a produção, outra porque fatura mais, ou outra porque é mais útil. Então, a ciência, sem filosofia, faz com que nós, não é que nós desnaturemos, mas nós, dentro da natureza, nós sigamos caminhos que atrasam mais a nossa evolução planetária. Construções, moradia. Se eu penso assim, olha, eu vou ligar tais países, o Canal da Mancha, eu vou ligar a França com a Inglaterra. Eu tenho várias maneiras científicas hoje desenvolvidas pela engenharia para definir qual será o trajeto e qual será o meio. Se será túnel, se o trajeto será por ferrovia e tal. Uma alternativa é nós pensarmos a ciência aliada a uma qualidade de vida e pensarmos assim: faremos da maneira, ainda que seja mais custosa, mais onerosa, mas da maneira mais benéfica para a humanidade e para o planeta. Só que a ciência, do ponto de vista pragmático, ela não pensa unicamente desse modo. A ciência não pensa, deu para entender, nós estamos falando da linha científica. Às vezes pensa do ponto de vista da otimização de recursos. E o perigo disso é que começa o seguinte: exagerar na exploração mineral, maltratar, desequilibrar as questões do mundo animal, da nossa fauna, da nossa flora, e vem fogo, e falta água, e exagera poluente, e torna muito artificial a forma de alimentação, e muitos desiguais às questões habitacionais, e muito inadequadas do ponto de vista ambiental as vias de ligação. Na prática, o que estamos dizendo aqui: o ser humano, ele é, de certo modo, o sujeito, ele é o leitor, o intérprete, o operador da ciência, e ele deve ter sabedoria. Aí entra o segundo campo, que é da filosofia. Enquanto a ciência tem a questão da descoberta, da pesquisa, da formulação, do emprego, da transformação, a filosofia traz a arte da reflexão e da pergunta. Então, a filosofia, ela tem a capacidade, por exemplo, de relativizar questões. Um filósofo pode pensar assim, por exemplo:
Mas qual o sentido de se alimentar dessa maneira? Ou de se transportar assim? Ou qual é o valor desta valia econômica? Ou em que sentido, né, vale a pena se produzir tanto para acumular? E aí Jesus foi filósofo quando ele disse que um homem tinha produzido tantas coisas, tanta riqueza. Vamos pensar naqueles momentos em que a indústria tem tanta produção que ela não tem suficiente mercado consumidor. Então, às vezes, o que ela faz? Destrói uns aparelhos, joga alimento fora para equilibrar preço de mercado. E a gente, isso é insano, porque o planejamento foi complicado. E o filósofo, né? Ele questiona questões assim, mas para que fazer uma lâmpada para estragar depois de tanto tempo, para obrigatoriamente um celular para ter que trocar? E o consumismo gerado? Qual o valor de tanto consumismo? E Jesus diz, olha, um homem encheu tanto o celeiro, e aí ele falou assim, não cabe mais nada, o que eu vou fazer? Aquele momento era decisivo, né? Aí pensou e decidiu assim, já sei, parábola de Jesus, né? Eu vou construir outro celeiro. Tendo outro celeiro, né, eu começo e duplico a minha fortuna. E Jesus diz, Raca, louco, hoje ainda será pedida a sua alma. E quando Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, o relativismo da ciência, a filosofia traz de certo modo. Então, a filosofia traz perguntas importantes. Um dos ótimos representantes da ciência foi Einstein. Né? Se a gente for pensar em Einstein, Leonardo da Vinci, assim como muitos artistas antigos, muitos cientistas clássicos desses aí, desconsiderando-se o prêmio do, do Nobel e tal, né? Mas muitos deles, Santos Dumont, foram discretos, mais ou menos anônimos, às vezes tiveram mais consagração e fama depois que faleceram, que desencarnaram, e tiveram missões, mesmo que desvirtuadas, mas muito, assim, um legado para a humanidade, né? Thomas Edison, que foram missionários nesse sentido. Do ponto de vista da filosofia, um dos representantes muito interessantes é Sócrates, né? E o que Sócrates fazia? Ele usava um sistema da técnica da pergunta. Ficou conhecido como maíutica, que é o parto de ideias. O parto de ideias, ele pressupõe o seguinte, que as respostas estão dentro de nós. E os conteúdos que ele trabalhava e que a filosofia trabalha muito são muito abstratos. Então, ela tem a possibilidade de nos abstrair. Ela tem possibilidade de perguntar assim, qual o sentido da existência? Aí a pessoa gosta de haveres, teres, fama, glória, poder. E quando ele relativiza tudo isso, você vai perguntando, por exemplo, se a pessoa está feliz, se está realizada. Quando a gente fala mesmo assim, olha, você vai levar dinheiro daqui nada se leva. A vida é passageira, são muitas vidas. O resultado do bem é bom, o resultado do mal é mais sofrido. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo filosofia e nós estamos relativizando. Agora, imaginemos se nós caímos numa tendência que Kardec, quando estava naquela época, estava quase contemporâneo, né, com o materialismo histórico de Marx, que concebia a ideia de que o ser é material, que a forma de produção é que define a consciência e que o bem-estar consiste nessa condição de abdicar das classes sociais e todos termos, mas desconsiderando Deus e considerando que a religião fosse uma fuga. Então vamos à religião, né? Então a possibilidade de que a ciência lida com as questões materiais e por si mesma ela tem seu combustível, que é o dinheiro, o lucro, a fama, né? A filosofia tem essa possibilidade do questionamento, mas e a filosofia em que ela pode cair no seu radicalismo? Ela pode chegar numa tal abstração que ela pode se tornar um isolamento do mundo. Então, o filósofo, às vezes, quando a gente falava assim, né, hoje já não está assim, está bem mais aplicada a filosofia, mas quando se fala que aqueles grupos, os essênios, aqueles grupos epicuristas, não, aliás, os estoicos,
se isolavam mais do mundo, era como se fosse a negação do mundo. Uns companheiros que vieram para esse mundo, arianos e europeus, segundo exilados de Capela, é um outro tempo. Mas quando eles vieram para cá, eles vieram para lidar com o mundo e considerando assim, o reino dos céus não existe, o reino dos céus é aqui é o paraíso. Então chegava até um ateísmo, às vezes considerando o seguinte, Lúcifer, portador da luz, querendo se igualar a Deus. Pela ciência nós venceremos, construiremos tudo e negaremos tudo que não seja da ciência. Os filósofos, às vezes os indianos e os chineses, já tinham uma tendência mais abstrata, quase que de uma transcendência que praticamente se ausentava do mundo, se isolava dele, ficava alheia em relação a ele. E às vezes até mais ou menos negando a realidade da matéria. Nós podemos, questionando, chegar até uma pergunta assim, olha, se a matéria tem mais espaço livre do que preenchido, a matéria existe, o tempo existe, o espaço existe, bem. Então vamos à religião. Emmanuel fala de um triângulo, né? Que nós temos um tripé espírita. Ciência, filosofia e, em cima, segundo ele, o ápice, a parte mais importante, a religião, no livro O Consolador. Se nós pensarmos em 3 dimensões, é como se nós pensássemos assim, um cubo, né? Eu deveria ter uma didática e mostrar um cubo para vocês, mas a gente consegue imaginar. Aquele quadrado é o cubo, pensa no cubo mágico, uma caixa, com todas as arestas na mesma medida, né? Então, é como se a base ali, assim, lateral, a largura, fosse a ciência, que dá aquela sustentação. A filosofia é aquela parte que transcende, eleva, tá? Leva mais alto. A religião é o fundo, é uma aresta que dá sustentação e que dá profundidade. Não é só o quadrado da aparência, é essa outra dimensão, essa outra realidade. Então, esse tripé, ciência, filosofia e religião, quais são as contribuições da religião com relação a isto? Uma delas é que a religião considera que a matéria é a menos importante. Que o corpo, estamos falando de um tipo de religião, não são todas que são assim, nós estamos falando de uma religião no ponto em que nós estamos acreditando, tá? A religião, ela nos faz cogitar sobre outros mundos, e não necessariamente outros planetas, é outros planos. Ela nos faz conceber a ideia do céu, que antes nós achávamos que era o firmamento, e Jesus nos diz que o céu é um estado interior e que está dentro de nós. A religião, ela nos possibilita transcendência. Ela permite usar essa questão da filosofia não apenas no sentido da pergunta, mas da certeza. A religião nos propicia, nos possibilita a fortaleza. Ela nos dá uma esperança, uma fortaleza, uma certeza, e o nome que resume isso é fé. Quando se tem a fé em Deus, o mundo se relativiza. A filosofia deixa de ser meramente retórica. E aí vamos analisar o tempo de Jesus, né? Jesus veio num período em que havia muito desenvolvimento científico na Grécia e muito aproveitado pelo Império Romano. O Império Romano aproveitava isso muito, assim como os judeus, né, os hebreus antes, na construção de templos, na confecção de armas, né? Esparta, no exército romano, havia ciência no sentido das direções, o filme Troia mostra isso, as técnicas de navegação, havia ciência nos tipos de armaduras na guerra, no uso de tração animal, de montarias, de veículos de guerra, de construções de fortalezas, de fortificações. Roma tinha reservatórios de água, em alguns setores tinha tratamento de esgoto. A Grécia tinha desenvolvimento da matemática, na astronomia, na filosofia,
na política, na análise do discurso, no teatro, no direito. Então, quando Emmanuel diz que os nossos problemas morais hoje são essencialmente semelhantes àqueles com que nós lidávamos no tempo de Jesus, ele está dizendo que o mundo progrediu razoavelmente e evoluiu pouco. É um pouco relativo, porque a civilização trouxe uma série de princípios de evolução, mas tanto isso não é seguro, que quando a gente considera critérios da época grega, da democracia, da liberdade de expressão, etc., isso ainda é estremecido, ainda reverte, a gente ainda tem tendência de absurda, de guerra mundial, de desenvolvimento de armas, de questões muito complicadas. Significa que pode ser outra humanidade, umas se emanciparam e outros grupos vieram mais atrasados e repetiram, sendo repetentes, como somos. Pode ser isso. Mas do ponto de vista planetário, poderíamos ter evoluído muito mais em filosofia e muitíssimo mais em termos de caridade social. Sabemos disso. Ficam acirando assim, quando eu reencarnar rico, poderoso, homem branco e tal, eu fico bem. Quando eu estiver noutra condição, eu me revolto. E a gente fica nessa alternância até entendermos que somos, de certo modo, uma grande família de irmãos. Então, na época de Jesus, havia desenvolvimento de ciência, havia moedas, havia bancos, uma outra característica, né? Tanto é que Paulo, né, faz aquela coleta, transforma em formas mais valiosas para poder carregar sem dar muito volume, pagava-se embarcação, então tinha um tipo de turismo com outro sentido e tal. Mas, então, a ciência não resolve o problema, e a filosofia não supre completamente, mas todas são entre si necessárias. A ciência sem filosofia, né, ela é cega. Sem filosofia, se houver ouro em tal lugar, tiver que jogar uma bomba ali para facilitar uma construção de uma estrada de um lado, exploração aurífera do outro, se tiver animais ali que são interessantes para o mercado consumidor e tal, às vezes eu vejo ali, enxergo o lucro e não o resultado, o preço desse lucro. Assim que algumas guerras foram fomentadas. Se nós pensamos na filosofia sem a ciência, ela fica simplesmente uma situação vazio. Alguns que buscavam a iluminação na época de Buda, por exemplo, um filme que eu vi no cinema alternativo, não encontrei mais, mas que é interessante, chama Gurdjieff, Encontro com Homens Notáveis, umas pessoas se dedicavam só a buscar a iluminação, só parado, só com o braço assim, até para se tornarem galhos, né? Cessar a circulação. Então, a filosofia, quando é a parte do ponto de vista de um radicalismo, de um isolamento radical, ela parece que ela esvazia a relação com o mundo. E às vezes aquele isolamento, a espiritualidade, isso pode ser uma forma de egoísmo. A ciência pode ser cega, a filosofia pode ser, num sentido, um isolamento, uma transcendência de conhecimento do ser, de usufruto do ser sem muita relação com o mundo. A ciência sem a religião, aí às vezes ela é brutal. Às vezes ela desconsidera a preciosidade do ser, o valor, a imortalidade, a existência de um Deus criador, a importância da caridade. A ciência sem a religião, ela faz, por exemplo, assim, o preço que Roma cobrava para aquele seu exército, as suas fortificações, o seu ouro e as suas condições de vida eram brutais do ponto de vista do escravagismo, do espezinhamento, da destruição, do medo que se impunha. A religião sem a ciência. Aí nós caímos na tendência de primitivismo, negar o mundo, reverter e voltar para as questões e negar o que a ciência conquistou, então a gente faz um retardamento num sentido, e um fanatismo.
Um exemplo é do ponto de vista da doença, né? Se eu nego que a ciência conquistou, se a técnica de engenharia não é aproveitada, se os cuidados possíveis não são aproveitados, se os meios de instrução não são aproveitados, se lidar com os recursos, né? Tudo isso me parece não sendo de Deus, eu estou numa contradição. Porque se eu creio em Deus, se eu creio na criação, na bondade divina, que sendo o bem gera o bem, eu entenderei que o universo criado é parte de Deus e tem uma face divina. Mesmo nós pensarmos nos radicalismos, a dinamite foi importante para a exploração de uma série de minas, de extrações minerais e tal, que fazia o serviço que seria de muitos homens. As máquinas economizaram serviço pesado, escravo de muitíssimas pessoas. As drogas, que se transformaram em remédios, haja vista a anestesia, são verdadeiros presentes da espiritualidade do plano superior em favor do nosso conforto possível. Agora, é claro, eu posso usar de maneira negativa, mas se eu nego tudo isto, né, eu, de certo modo, faço como aquele sonho de Pedro, né? Eu não toco nessa carne, eu não entro em tal lugar, naquele momento anterior de Pedro, que são impuros, e a voz de Deus, ou quem o represente, né, fala assim, como ousas chamar de impuro aquilo que eu te ofereço? E estava falando de alimentação animal lá na época, que para Pedro aquilo era uma violência cultural terrível, o exemplo do sonho, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo bem, ver se os espíritos são de Deus, buscar um caminho mais excelente, mas dentro desse discernimento, nós estamos no mundo, é importante nós sabermos o que o mundo já nos oferece que vem dos planos superiores. É lícito ser feliz, se cuidar, passear, se divertir, amar. São questões que fazem parte do nosso planeta. Tudo isto com a excelência filosófica, com os critérios científicos, né? A religião sem filosofia. Quando eu não questiono, quando a minha fé não é raciocinada, e aí não estamos falando apenas da ciência, mas também da filosofia, eu caio numa tendência do dogmatismo, da cristalização, também de um tipo de alienação. Se o ateu se aliena sobre a sua condição de espírito, o religioso que se aliena, né, ele se aliena da sua condição de humanidade. E chega até um extremo, né, de separatismo. Eu não vou misturar. Dentro daquela ideia de que há uma pureza aqui, e aí vem aquela ideia do orgulho de um é superior porque crê em Deus. Logo ele é escolhido. Ele é virtuoso, ele é puro, e considera que tudo mais é desprezível, subordinado, pecaminoso, demonizado, como se não fosse de Deus. A filosofia sem religião, ela fica numa superficialidade, que ela entra numas querelas, e a Grécia, de novo, vale como exemplo, porque na Grécia havia, como dissemos, ciência, havia filosofia e havia muitos deuses, e havia duelos retóricos sobre teatro, como acontecia duelos de armas, duelos de discurso, duelos de escritas. Então, a Grécia era muito dada às questões linguísticas. Mas quando chegava na questão da resposta da religião, por isso Paulo tinha muita intenção de pregar, anunciar o Jesus como Messias em Atenas, e foi tão frustrante a experiência para ele, porque eles estavam com o vício das curiosidades circenses. Eles não perceberam a profundidade, a verdade que Paulo personificava e anunciava, porque estavam embriagados de muitas filosofias. Jesus, quando Jesus vem, tá? Jesus é, então, segundo a orientação, a codificação espírita, o engenheiro planetário. Jesus, ele é aquele excelente filósofo que didático exemplifica nas parábolas com as questões mais concretas
mais simples, aqueles pequenos temas geradores mais simples de pão, de água, de peixe, de barco, de vinho, de pombos, de serpente, de pedras. Ele usa os materiais mais básicos daquela vida mais rudimentar dos espíritos mais simplórios, e ainda diz: graças vos dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos doutos, dos gregos mais ilustrados, de José de Nicodemos, és doutor em Israel e não sabes dessas coisas, do César romano, de Félix, de Nero, de Herodes, que ficava assim, estupefatos perante Jesus ou perante Paulo, sem saber como interpretar. E revelaste aos pequeninos. Que Jesus fala das coisas mais simples. Então, o que nós vemos é que Jesus, na sua vinda, ele poderia ter trazido respostas científicas. Tem um laboratório químico e é explicado como se opera a cura, como se garantir a maior e maior e maior longevidade. E ele chegar equacionando um estudo comparativo entre os filósofos da tradição da Grécia. Ele poderia ter trazido, e aí a expectativa de Judas, aí as guerrilhas de Barrabás, de que Jesus viria aqui para estabelecer o trono definitivo e que ele estabeleceria um poder político, né? E quando se fala isso, aqueles idealistas, aqueles ideólogos têm uma tendência parcial, como se fosse um time, a sobreposição de uma raça em relação à outra. Então, Jesus poderia ter vindo com uma ciência incomparável e Judas considerava que chegava num ponto em que ele convenceria Jesus a seguir o seu destino de ser o Senhor dos exércitos e o Rei do mundo, em nome dos judeus. Espesiando os romanos, desfazendo-se de samaritanas e de gentios, ou seja, a confirmação dos meus dogmas, porque nós estamos cheios do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, e quando isso acontece, falta filosofia e a religião está confundida, ela está dogmática. Jesus, então, vem num relativismo quando ele fala, já dissemos isso semana passada, o corpo é mais que as vestes, o corpo é mais do que o alimento. A cada dia, o seu cuidado. E para curar mais profundamente esse nosso torpor filosófico, essa nossa, chama anomia, tá? A autonomia é quando nós somos sujeitos, protagonistas do destino. Anomia é quando nem tem ausência de moral, tá? Heteronomia é a moral do outro. Anomia é quando eu nem tenho moral. E autonomia é quando eu assumo esse protagonismo, ser sujeito, né, do meu destino. Então, Jesus, de maneira muito simples, ele elege o aspecto religioso para nosso despertamento, para o anúncio do reino, para a nossa transformação moral, para a nossa novidade sobre a face da terra. O que Jesus anuncia é a religião. Não a religião do ponto de vista de preocupação doutrinarista. Não do ponto de vista que ele questiona nos fariseus, né? Ele diz, não nos deixam a barba crescer, fica uma barba enorme, e rezam em voz alta nas praças públicas, e dominam as escrituras, só eles entram no templo e se gabam de serem descendentes de tal ou tal tribo, e de acharem que são especiais por serem sacerdotes, por falarem na sinagoga, e que teriam direito a tocar a arca de Davi. Jesus disse que nisso não consiste a religião. As novidades que Jesus traz, e aí a importância sempre necessária para que nós pensemos não apenas numa vida, mas em todas as nossas vidas, ou numa vida definitiva, em que nós compreenderemos várias vidas e nos tornaremos discípulos, nos tornaremos apóstolos do Senhor. Jesus vem revelar o amor. A ciência traz muito conhecimento. A filosofia pode conduzir à sabedoria. E a religião manifesta muito a essência do amor.
E o amor que Jesus traz não é o amor da paixão. Pode passar por ele. O amor que Jesus manifesta é o amor divino. O amor divino que é capaz de nos tornar imagem e semelhança do Criador. E esse amor divino não é uma questão unicamente cultuadora e contemplativa, ela é prática. E o nome desse amor divino praticado se chama caridade. Jesus poderia ter vindo, então, e dá para entender, né? Como um inventor, como um descobridor, como um revelador científico, como um manifestador de fórmula, como um gerador político de riqueza para toda a humanidade, mas não era esse o problema que importava, não é essa questão de que precisamos mais. A ciência já tem seus motores e suas iscas de dinheiro. A filosofia já é um exercício possível e algumas pessoas já fazem isso por exercício do discurso e até em função de prestígio, de fama, de carisma. Mas a religião é que nos apaga. A religião é que nos possibilita entender que o grão de trigo, se ele cai por terra e fica sozinho, filosofando, produzindo e tal, fica sozinho. Mas se ele morre, ele se apaga, ele produz muito fruto. A religião de Jesus é que é a boa nova, o evangelho, que revela que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se a tradução está correta, eu não falo pelos seus queridos, pelos seus, no sentido dos seus filhos, familiares, mães ou pais, porque isso os fariseus também faziam. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E os discípulos, as comunidades cristãs, vede como eles se amam, e Jesus já tinha dito, todos reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A marca do cristianismo é o amor. E as comunidades cristãs muitas vezes não tinham parentelas. Muitas vezes eram amigos que se tornavam irmãos. E muitas vezes o irmão era o desvalido, o mais alquebrado, o desconhecido, o anônimo. E a máxima de Jesus, dentre as parábolas, uma delas, desculpe, é a do bom samaritano, que não conhecia o companheiro que foi lá expropriado, maltratado, machucado. O samaritano, recebendo coisas negativas da sociedade, ofereceu o melhor para uma pessoa que ele nem conhecia. Por isso é que é tão importante que Prisca e Áquila tenham recebido Saulo de Tarso, tornando-se Paulo, e o tenha tratado com tanta distinção. Por isso é tão importante que Estevão tenha cuidado de Sérgio Paulo, que de certo modo era o senhor do barco, hein? Que ele estava lá aprisionado, e cuidado dele, porque Sérgio Paulo estava doente, é um irmão. Por isso é tão importante que Pedro tenha recebido Estevão na condição de Gesiel, de anônimo, como um irmão. E por isso é tão importante que Pedro e Barnabé tenham defendido e crido, desde a primeira hora, na conversão sincera do irmão Saulo, que chegou depois de ter matado, né? Comandado o homicídio contra o queridíssimo, boníssimo Estevão. Por isso é tão importante a religião que faz isso, que Timóteo tenha convertido no seu pastoreio e no seu cristianismo de virtude e mediunidade os companheiros que apedrejaram Paulo em Listra, que foi dado como morto. Por isso é tão importante que Gaio, Aristarco, Silas tenham apanhado, sido açoitados em nome de Paulo, que passava por isso como exemplo em nome do Cristo, para que o evangelho chegasse até nós adubado pelo sangue dos apóstolos. Ah, mas isso é um extremismo. Agora nós vamos à questão principal, né? Jesus não trouxe só a teoria da caridade, ele trouxe a prática do sacrifício, e isto não é da ciência, claramente, isso não é profunda necessariamente, é possível a todos, mas não profunda e claramente da filosofia. A religião é que traz essa capacidade de morrer para que o outro viva. A caridade é isso. O prazer que nós não usufruímos para que o outro tenha prazer. A caridade é que nos dá a condição de perdoar mais profundamente. É ela que nos dá a condição de abdicar
da nossa vida para que o outro tenha vida. E esse discurso está presente, inclusive, na Igreja Católica, porque é da história milenar do cristianismo, e, inclusive, os grupos protestantes, porque é da essência do cristianismo quando ela não é deturpada. E o exemplo máximo disso é Jesus. Por quê? Além de ele praticar a caridade. Isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele veio para isso, o verbo que se fez carne. Mas o exemplo singular, incomparável, que derruba os paradigmas todos desta lógica racional do mundo, é a crucifixão. Que ali Jesus consagra o máximo sacrifício do perfeitamente bom, divino, virtuoso, caridoso, instrutivo, que se deixa imolar de um dos modos mais infames e dolorosos da época. Então, Jesus, quando faz isto, ele derruba as ciências. E quando Paulo diz, né, as ciências passaram, as filosofias se cumprirão, as línguas cessarão e ficará o amor. Então, Jesus, ele anuncia o amor, ele ensina o amor, ele vive o amor, ele morre em nome do amor para trazer vida. De certo modo, nós somos a continuidade, a reedição deste aprendizado, levando muitas vidas, mas chega o nosso momento, né? Definitivo de transcendência, de emancipação, de iluminação, de santidade. Então, a figura da ciência é o cientista, do filósofo é o sábio, da religião é o santo, o iluminado, o evolvido, o emancipado, o aprimorado, o bem-aventurado, puro, humilde, manso, pacificador, tá? Então, pensemos nisto, que a pedra rejeitada é a pedra angular, e a que parece a menor do mundo é a mais importante de todas. Por isso, Emmanuel diz que a religião é que não pode se perder. Não como dogma, não como doutrinarismo, mas como esse sal que não pode perder o sabor, que é o sentido cristão da caridade e do sacrifício. Está bem? Confiamos ao nosso amigo Demóstenes, nosso coordenador aí da nossa live. Muito bom, Gladson. Sem palavras, sensacional. E a gente no comecinho da sua retórica, fica assim, né, que o Gladson quer chegar com isso, né? E sempre a gente é pego de surpresa, né? Muito bom. Ouvir isso. Momento A atual. Lúcia me disse assim, a Lúcia, né, nossa amiga Lúcia, que está ali, ela falou assim, não, prepara para o estudo. O estudo hoje é cultura. Acho que ela pegou até lápis e papel, né? Mas tem que... estudo cristão tem que virar a singeleza, tem que virar água, não tem? Tem que virar água viva. Muito bom. Alguém quer falar uma coisa, gente? A Verônica está com as técnicas de yoga dela lá, ó. Bem, Franklin, tudo em paz, né? A Jaila. Tudo em paz, né? Cumprimentando a todos. Estou aqui quietinha na sala de yoga, que é o lugar mais gostoso da casa, para assistir. Transcendente, parabéns. Tá? Mas então, Transcendente é o estudo. Certíssimo. A gente está nos momentos finais aqui. Eu acho que a gente caberia no momento agora o nosso amigo Tim tocar uma música para a gente, Tim. As Bem-aventuranças, olha que bacana. Oi, Bem-aventuranças? Olha. Podemos. Está me escutando? Sim. Falou, tinha lá. Certinho, foi Ares. Cadê o violão? Ih, perdeu o violão. Tá com o mesmo problema. Eu também não achei o meu, não. Ah, não? Sumiu aqui. Não sei, eu acho que eu pedi o Tim para tocar. Pois é, acho que foi transporte, até mudou de mundo, eu não acho mais. O Glad, seu violão deve estar lá no Consolador.
reino, tua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Pois bem, muito obrigado a todos. E Boa noite, turma. Valeu, Demóstenes. Valeu, Tim. Valeu, Magali. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, Gladson. Tchau, Beijo gente. a Valeu, todos. gente. Valeu, Tim. Valeu, Gladson. Valeu, João. Matheus. Boa Valeu, noite. Franklin. Obrigado. Falou, Boa Tuti. Boa noite. Valeu, amigos. Tchau, Nara. Tchau, gente. Abração. Valeu. Boa noite. Com Deus. Todo mundo. Boa Valeu. noite. Excelente. Boa noite a todos. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Fiquem com Deus. Beijos. Valeu, João. Boa noite. Beijo a todos aí, viu? Até segunda. Com Deus. Até.